O Eduardo falou um monte de coisa que é óbvia, né? A gente soa muitas das coisas como um óbvio, todo mundo sabe disso. A grande virada é executar, é fazer isso acontecer. Né? Então, existe uma distância gigantesca entre o conceito, aquilo que você sabe, e a sua capacidade de executar e monitorar e melhorar o desenvolvimento. Então, isso é um aspecto que diferencia muito das coisas. O que eu vou falar aqui, na verdade, hoje, são alguns ciclos que a gente passou dentro do stack do entendimento, como que a gente está trabalhando isso ao longo desse tempo. A stack faz 13 anos de mercado, agora em março, e a gente iniciou uma operação claramente de início de construção lenta. A gente não queria fazer um desenvolvimento acelerado do negócio, porque a gente queria testar, ver o nosso modelo, o que queria mais funcionar e etc. E a gente, lá no início, é o seguinte: ok, vamos crescer baseado em indicação. Isso foi uma definição extremamente importante, porque crescer baseado em indicação é um crescimento sólido, obviamente, mas é um crescimento difícil, demorado, demora um pouquinho para as coisas acontecerem. Hoje a gente tem um pouco mais de 550 clientes únicos, e o mais curioso, a empresa foi fundada em 2005, mais de 60% dessa base de clientes ela foi adquirida a partir de 2015, e foi o nosso forte, basicamente, de trabalhar com o modelo de indicação. Então a gente ficou 10 anos sem fazer uma ligação para algum potencial cliente oferecendo nossos produtos e nossos serviços. A gente cresceu 10 anos, basicamente aí 200 clientes, 220 clientes, por simplesmente baseado em indicação. É difícil pra caramba, foi uma escolha nossa, não é uma questão de recomendar ou não recomendar, foi de fato uma opção. Isso nos dá claramente diversas vantagens, né? Uma musculatura, uma robustez, uma solidez, mas tem aspectos negativos, sem sombra de dúvida. Se a gente vai mais, principalmente para o glamour que se vive hoje, vinculado ao mundo de startup, isso aqui tá. Você fala isso para um jovem hoje, você está ferrado. Ele quer fazer isso aqui em 3 meses, né? E depois de 6 meses ele quer vender a empresa e comprar uma ilha. Então é o fantástico mundo de Bob, né? Eu não sei de onde que vem tanta coisa nesse sentido. Mas enfim, a gente gerencia hoje um pouquinho mais de 1.800 ativos, então são produtos rodando diariamente, e o nosso negócio é segurança da informação. Então, o nosso principal produto que se posiciona entre a internet e entre os segmentos de rede interna dos nossos clientes. Isso significa que se esse produto parar de funcionar, não fatura, não tem fiscal eletrônica, não navega, não acessa banco, não faz absolutamente nada. Então é uma responsabilidade extremamente grande. O nosso principal cliente em Santa Catarina, a gente está falando de mais ou menos 20 mil usuários simultâneos diário, então é uma coisa maluca que qualquer coisinha que pare de funcionar, o impacto é gigantesco. Né? Um fato extremamente interessante que vem desse posicionamento de crescer baseado em indicação é que a gente construiu uma carteira de clientes extremamente sólida e extremamente fidelizada. Esses são nossos promotores, a grande maioria deles são nossos promotores até hoje. A gente tem mais de 95% que reconheceu a nossa base de clientes desde 2005. Isso é quase um milagre. E aqui a gente está sendo, de certa forma, generoso nesses 5% restantes, porque a gente está considerando saída, independente do motivo. Se a gente considerar a saída um motivo de que a nossa solução foi trocada por uma solução concorrente, isso aqui chega muito próximo de 100% hoje. Então, o que estão as saídas? 2016 e 2017. 2016 mais, crise, muita empresa disse o seguinte: não, eu não quero mais pagar pelo produto, a recorrência, eu vou continuar utilizando, mas eu não quero pagar. Aqui a gente considera saída de pagante. E nós tivemos, um dos produtos que nós temos é uma solução de controle do Skype. O Skype foi vendido para a Microsoft alguns anos atrás, e aí a gente perdeu alguns controles.
E aí tiveram alguns clientes que o software não atendia mais a necessidade deles. Não valeria a pena para a gente investir tempo, até porque seria instável. A Microsoft pode mudar isso daqui um dia, um mês, ou seja lá o que for. Então a gente preferiu simplesmente deixar a solução em stand-by, que atende uma quantidade específica do mercado, mas a gente teve bastante saída de cliente por conta disso. Mas mesmo assim a gente está falando, considerando tudo isso, em menos de 5% da nossa base. Bom, trazendo um pouquinho da parte de sucesso de clientes, eu vou falar de alguns ciclos que a gente passou. Né? O primeiro ciclo é aquele atendimento padrão, 2005, aquele empresa basicamente, né? Onde você faz absolutamente tudo, onde você tem uma paixão gigantesca pelo negócio, porque aquilo ali é teu, é a tua vida, é totalmente apegado àquilo ali, basicamente é uma coisa só, na verdade, né? Em algumas situações você tem poucas pessoas, né? Então fica muito fácil. A gente começou, a empresa nasceu em Florianópolis, na verdade, no final de 2007 a gente centralizou aqui em Tubarão. Nessa época daí já tinham 4 pessoas, mas ok, uma salinha de 30 metros quadrados, onde todo mundo está falando no telefone, o outro está escutando. É basicamente uma aprendizagem dentro do próprio ambiente, fica muito mais fácil de a gente passar conhecimento e por aí vai. Nessa época a gente tinha uma insuficiência considerável de cases, né? Aquela pergunta cretina que eles sempre fazem quando está começando um negócio: mas quem vocês aprendem? Pô, por que um negócio desse? É uma dificuldade gigantesca de quem está iniciando. A gente tinha um produto competitivo, né, e uma entrega diferenciada. Entrega diferenciada sobre a nossa lógica, né? Agora vender isso aí é extremamente complicado. Tudo que se fala de serviço diferenciado, seja lá o que for, você precisa ter depoimento, case ou uma reputação muito grande no mercado para poder testar isso, né? Agora, um novo entrante chegar, eu tenho um serviço diferenciado, de repente é diferenciado para a família, para a mãe, etc. e tal. Agora, para o mercado não sabe quem você é. Mas a gente tinha uma entrega diferenciada. E aí a estratégia básica, né? Entregar uma experiência fora de série. Isso sempre teve muito claro para a gente. E para mim, entregar uma experiência fora de série é muito simples. É fazer as coisas simples de maneira organizada, tendo comunicação, dando feedback, mantendo o cliente próximo, etc. Isso é regra básica e é fácil de fazer. Só que isso está muito relacionado ao perfil das pessoas. Tem gente que não reúne essas qualidades e aí fica um pouquinho complicado, né? Todo mundo sabe que eu preciso entregar uma experiência diferenciada. Agora, como eu faço isso? Como eu executo isso? Né? Pouquíssima gente consegue fazer. Voltando para a parte de atendimento padrão, a gente tinha nessa época os chamados sendo por telefone, por instant message ou e-mail. Não tinha nenhum registro centralizado do que estava acontecendo. Simplesmente recebia lá uma ligação: estou com tal coisa parada. Ok, a gente está conectando aí e está vendo nesse momento. Recebia um e-mail, falava por MSN, existia na época, e Skype, e etc. E tal. Depois a gente vai para o segundo ciclo, que é a base de cliente começa a crescer, né? E a gente tem uma segmentação, já começa a crescer um pouquinho mais o time dentro de casa, a gente começa a ter uma segmentação de suporte. Não dá mais para o cliente ligar e qualquer um pegar o telefone e atender. A gente precisa ter um nível diferenciado de especialização, até para que a gente consiga construir uma espécie de carreira dentro do negócio e que a gente consiga ficar captando os profissionais que a gente chama de nível 1 dentro do mercado. Eles passam por um período dentro da empresa, adquirem experiência, evoluem para N2, evoluem para N3 e etc. Nessa época aqui, a gente ainda tinha um atendimento totalmente feito por e-mail, telefone e chat. A gente não mudou nada, a gente só começou a aumentar a capacidade de um problema futuro, né? Aumentando base, aumentando gente, sem nenhum tipo de gerenciamento. E aí começa a aparecer os problemas. Bom, nosso terceiro ciclo qual foi?
a equipe continuava crescendo, os clientes continuavam entrando e a gente precisava formalizar o processo. Não dava mais para atender o telefone, não dava mais para receber o e-mail ou ter lá um grupo de pessoas online no Skype ou qualquer outro tipo de ferramenta de chat. A gente precisava formalizar isso aí. E a gente sabia que ia dar uma dor de cabeça gigantesca. Por quê? Porque o cliente, aquele primeiro cliente que era atendido por mim, por exemplo, ele não ia se submeter a ter que ouvir uma pergunta: você já abriu o seu ticket? Qual o número do seu chamado? A gente não faz isso até hoje, faz com raras exceções, tá? Mas é um grande problema. E a gente levou muito tempo. O terceiro ciclo a gente está falando aqui de 2015, tá? 2015, 10 anos a empresa já tinha. Aqui que a gente implantou uma central de serviço. Para a gente fazer o equilíbrio do high-tech e do high-touch, uma central de serviços nada mais é do que um local centralizado, né, onde a gente coloca todos os chamados. A gente cria plataformas, várias plataformas, para que o cliente chegue para a gente exatamente a mesma coisa. Né? Então, o nosso time de suporte ele enxerga uma plataforma só, que é a central de serviços. O cliente enxerga o e-mail, enxerga o chat, enxerga as outras coisas. Aqui veio a grande dor, que é o seguinte: como que a gente vai fazer esse processo? A gente não tinha pressa, né? A gente antecipou um pouquinho um problema maior futuro, mas assim, ok, vamos começar então uma campanha de conscientização para os nossos clientes, vamos gerar um manual, vamos transformar os pontos positivos que uma central de serviços tem, olhando pela ótica do cliente. Nessa época aqui, a gente já tinha alguns probleminhas do seguinte sentido: esquecimento. A pessoa recebeu um e-mail, era uma caixa de e-mail compartilhada, era uma conta lá, suporte, o Hashtag, onde nós tínhamos 6, 8 pessoas olhando para essa conta. Às vezes alguém ia lá, marcava o e-mail como lido, só que simplesmente não dava continuidade no chamado. Outra pessoa via que o e-mail estava lido, simplesmente não dava bola para aquilo, porque partia do pressuposto que alguém estava atendendo, e de repente o cliente ligava e dizia o seguinte: olha, faz um dia que eu abri o chamado e vocês ainda não me atenderam. Aí a gente pensou: opa, a gente precisa resolver isso aí. A gente começou a fazer tag nos eventos, marcaçõezinhas lá, dizendo o seguinte: opa, esse aqui, o Cássio pegou, aquele ali, o fulano tal pegou e por aí vai. Mas isso obviamente não era eficiente. A gente começou a ter as primeiras pequenas reclamações, né? E opa, a gente precisa antecipar um pouco antes que isso se torne um pouquinho mais complicado. Essa continua sendo uma característica de negócio do STEC. A gente busca, por menor que seja o estresse, a gente traz para discussão entre outras pessoas e ok, a gente consegue antecipar. Isso aqui pode ser um problema no futuro? Pode. Ok, vamos começar a trabalhar nisso agora e não simplesmente esperar que aquela coisa aconteça. Aqui foi mais ou menos nesse sentido, a nossa virada para a CS foi mais ou menos nesse sentido. Mas aqui a gente tinha um processo relativamente longo de educação dos nossos clientes. E a estratégia aqui basicamente foi tocar em pontos que eram extremamente importantes para eles. Eles passavam a nos monitorar a nossa eficiência. Né? Então, a partir do momento que eu abro um chamado e eu tenho condições de verificar todos os pontos de contato que tiveram naquele chamado, é uma baita de uma ferramenta para o cliente dizer o seguinte: olha, vocês não estão me atendendo legal, vocês estão demorando muito por causa disso, isso, daquilo. Então você passa para o cliente uma baita de uma ferramenta de monitorar a eficiência dessa entrega. Bom, a gente teve naturalmente mudanças do tipo, reclamações do tipo: pô, vocês burocratizaram o atendimento, antes era tão bom, etc. Tal. Pô, todo mundo sabe o negocinho pequeno começa a crescer, a gente precisa estabelecer alguns controles, alguns processos e algumas formalizações. Por mais que tenha um certo tipo de aversão, aqui a gente está falando de organização. A gente precisa entregar isso para quem está utilizando. Aqui a gente já tinha uma espécie de
de CS ali, né? Só que quem tratava isso era o comercial. Quando o cliente fazia uma reclamação, o comercial tentava ligar, vamos ver o que aconteceu, vamos resolver isso aí, e isso ficou rodando durante um bom tempo, basicamente até 2016, né? E depois até um pouquinho. Hoje, quando chega aqui, né, e a gente tem muitos clientes que nós atendemos desde 2005, 2006, etc. E tal, e essas pessoas eu atendi em particular e continuo atendendo e fazendo o direcionamento, etc. A gente tem um indicador lá na área de CS, que é o número de reclamações. E esse número de reclamações são as reclamações fora da central de serviço. São as reclamações que alguém me liga, são as reclamações que alguém me liga para o comercial, são fora dos canais de comunicação e reclamação. Isso é um problema que a gente trata de uma forma um pouquinho diferente, porque a pessoa não precisa me ligar, por exemplo, para poder reclamar. A empresa tem uma plataforma para que ela consiga conduzir. Então, como o Eduardo colocou, tem alguns sinais aí que a gente precisa estar monitorando. A gente é muito sensitivo com relação a isso. Mais do que deveria ser. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. O que a Central de Serviços nos permitiu? Monitorar esforço e resultado. Só que a gente ainda não tinha meta estabelecida. Então a gente sabia exatamente quantos chamados eram abertos por dia, por mês, a distribuição por analista, quem mais resolvia chamado, qual era a eficiência de um, a eficiência de outro, etc. A gente começou a ter visibilidade sobre uma série de coisas que, por muitas vezes, explicavam uma reclamação do cliente, né? Só que aqui a gente tinha, continuava, né, tendo um trabalho que a gente chama de contato reativo. Da mesma forma que não é do nosso jeito lá comercial, de ligar para uma empresa que a gente não conhece, seja lá o que for, para oferecer os nossos serviços, a gente tinha um defeito gigante, que era não falar com a nossa base de clientes, de forma proativa. Opa, beleza, vou percorrer lá a base trimestralmente, por exemplo, vou ligar para todo mundo, para os contratos mais representativos, ok, como é que estão as coisas? Você está sendo bem atendido, tal, eu preciso ter essas informações para servir como um termômetro, né? A gente consegue antecipar muita coisa aqui, mas a gente não fazia isso ainda, né? A gente começou com a Central de Serviços a ter um monitoramento ativo de cada chamado encerrado, então o analista ia lá, fechava um determinado chamado, automaticamente tinha uma pesquisa de satisfação para o cliente que avaliava de 0 a 10 como tinha sido aquele atendimento, né? Começamos a desenvolver uma série de materiais de auto-suporte, que a gente chama, que ajuda mesmo, né? Gerar conteúdo para que o cliente seja autossuficiente e não precise abrir chamada. Na Wisec a gente tem dois perfis de cliente. Tem um cliente que nos contrata porque ele simplesmente não quer ver isso, ele simplesmente quer direcionar, tenho uma necessidade para liberar uma conexão assim sensata. Ok, eu não quero fazer isso dentro de casa. Eu nem quero saber de material, se tem esse vídeo, ou seja lá o que for. Eu simplesmente quero encaminhar isso para o suporte. Esse é o motivo de contratação. E tem o outro que é o cliente, não, eu quero independência, né? Esse devora esses materiais, a gente precisa ter esses conteúdos. Quanto mais cliente desse perfil a gente tiver, menos tipo de suporte a gente precisa ter, mais autossuficiente é o cliente, isso é benéfico para ele, ele tem controle sobre o tempo de solução das coisas dele e é mais interessante para a gente também. Sempre foi muito estratégico para a gente ser eficiente, né? Tanto em termos de processo, equipe, etc. Sempre foi uma coisa que bateu muito forte e a gente teve muito tempo para estruturar essas coisas, né? 10 anos ali, basicamente foram 10 anos a gente tinha, nos últimos 2 anos a gente duplicou o tamanho da equipe, né? Então, quando a gente sai do crescimento baseado em indicação e a gente começa a fazer prospecção ativa no mercado, a gente simplesmente dobrou de número de colaboradores e etc. Foi uma necessidade. Isso veio uma série de dores, de problemas, etc. Mas enfim.
E aqui, na central de serviço, a gente parametrizou ela para identificar internamente qual era a maior incidência, o que mais vinha, qual era o módulo do produto que dava mais problema, quais eram as principais dúvidas dos clientes, e a gente começou a sugerir individualmente alguns treinamentos. Né? Para quê? O objetivo muito claro, que não é só olhar e falar assim, não, eu estou prestando um grande serviço para o cliente, sou apaixonado pelo cliente, etc. e tal. Sem sombra de dúvida, nós somos, mas a gente está fazendo isso por uma questão estratégica. Né? Eu estou fidelizando esse cara, estou fazendo com que ele não abra mais tanto chamado na central de serviço, né? Principalmente chamados repetitivos, etc. e tal. Quarto ciclo, a gente continua, né, crescendo com relação ao número de clientes e crescendo com relação ao time interno. E aí, claramente, precisa vir alguém para fazer essa interface entre o STEC e o cliente. Seria defender o cliente, os interesses do cliente dentro do escritório. Né? E aí surgiu o Eduardo. O Eduardo entrou com um desafio, primeiro, de a gente entender isso, entender qual o sentido que faria a parte do sucesso de clientes para a gente, porque até então, sucesso de clientes é muito uma forma da economia de assinatura, né? A economia de assinatura é esse mercado que a gente tem vivenciado cada vez mais de receita recorrente, aonde você não contrata mais por simplesmente um serviço para que alguém faça, não contrata para aprender a fazer e você faz, né? Então, a gente precisava criar essa interface. E a gente teve um processo relativamente longo de entendimento, né, de como que a gente iria operar esse modelo. Então a gente, primeiro, explicou para os nossos clientes o que a gente estava fazendo. Né, qual era o papel do Eduardo lá dentro, o que ele iria fazer, quais seriam as responsabilidades dele e o que isso estaria sendo importante para o desenvolvimento do cliente em relacionamento conosco. Né? Aqui a gente passa a olhar de uma forma diferente para a nossa central de serviço. Né? Começar a olhar para, opa, eu preciso definir algumas metas aqui, eu preciso acompanhar algumas coisas de uma forma mais eficiente, porque isso está refletindo no resultado, na percepção do nosso cliente. Aqui a gente começa a criar alguns processos de controle. Na época a gente utilizava um software que se chama Pipefy. Eu acho que a gente gosta de ser enfim, o mercado high-tech é early adopter, a gente vamos tentar no high-touch ou no low-tech, como é que eu vou falar isso, mas a gente tenta sempre pegar tecnologias muito novas e utilizar, é uma característica nossa também. Isso é bom pra caramba e pode ser totalmente desastroso, mas enfim, com o Pipefy foi interessante e a gente começou a colocar todos os setores e todos os processos dentro do Pipefy para que a gente tivesse um trio. Né? O cliente entrou, ele tem um trio, e a partir do momento que eu vou movimentando esse cliente lá dentro, os setores competentes eles vão tendo essa visibilidade e vão tomando as ações. Recentemente a gente migrou do Pipefy para o BIPS, que é uma solução também nacional, mas de Florianópolis, onde a gente juntou uma série de outras ferramentas. Mas isso foi extremamente importante, porque antes a visão dentro da empresa, ela era muito setorizada. Eu sei onde o cliente está porque ele está comigo no meu setor, mas eu não consigo enxergar o todo. Né? Com isso, todas as pessoas lá dentro começaram a enxergar o processo inteiro, desde a entrada do cliente até entre aspas, a saída, que na verdade é a entrada dele para o time de suporte que vai dar continuidade. Isso deu bastante transparência para o nosso processo, bastante visibilidade. Aqui a gente começa um pouquinho mais maduro a criar entre aspas, um produto. Foi uma coisa que o Eduardo falou, que a gente trouxe o termo de mapa de sucesso de cliente. O cliente tem uma jornada, né? A partir do momento que ele entra, ele tem uma jornada até ele entrar no relacionamento de suporte, etc. O mapa de sucesso ele é entregue para o cliente, apresentado para o cliente a partir do momento que ele fecha o contrato. Né? Então,
O nosso comercial, ele já faz a ponte, ele diz, ok, você fechou o contrato, parabéns, assim, assado, eu vou te encaminhar para o nosso responsável pela área de sucesso de clientes, que vai te explicar tudo o que vai acontecer aqui dentro nos próximos dias, assim, assado. Então, aí entra o mapa de sucesso. O mapa de sucesso, basicamente, é um mapa de fato, vou mostrar algumas telinhas bem rápidas aqui. É um PDF, um documento PDF, que simplesmente mostra para o cliente, ok, você entrou aqui, depois você vem para cá, depois você vem para cá, tem os pontos de atenção, enfim, é uma forma de a gente educar os nossos clientes. Por quê? Exemplo simples. Pô, eu preciso marcar uma reunião com um cliente para poder fazer a ativação de um produto. O cliente desmarca, em cima da hora, não repara, fica um trabalho complicado. Aquela questão de previsibilidade, de planejamento, ela entra muito aqui. Você diz claramente, olha, a gente vai ter 6 horas no processo de ativação do seu produto, a gente está fragmentando isso em tantas agendas, estão aqui as possibilidades de agenda, o responsável é isso. A gente nunca assume aquela... Isso é construtivo, né? Teve um problema lá de cancelamento de agenda. Os clientes são fodas, ficam cancelando a agenda em cima da hora, acho que o cara não tem nada a fazer, vamos se ferrar. Beleza, como é que a gente resolve isso? É super simples, não precisa de nenhuma tecnologia. Simplesmente olha a tua agenda e tem adiante. Nossa agenda está confirmada, amanhã eu estou te ligando para confirmar se você sabe. Isso é uma atitude ridiculamente simples que aproxima e transparece um profissionalismo que, infelizmente, é difícil de ver em outros negócios. Então não precisa de tecnologia, de multa, disso, daquilo. Não, agora eu vou dar um delay de mais 7 dias para frente para o cara que cancelou a agenda em cima da hora. Assim, não, a gente consegue resolver isso por simplesmente se antecipando. Né? E a gente tem interesse que a agenda seja feita. Aqui a gente começa então com um mapa de sucesso que ele faz todo o alinhamento, tanto com as áreas adjacentes quanto subjacentes. A gente começa a enxergar a empresa, não a área de sucesso de clientes, não como pós-venda 2.0, né? e sim como uma área que tem como objetivo olhar para todo o negócio, todos os pontos de contato que o cliente tem conosco. Criamos um comitê anti-churn. O churn nada mais é para empresas que trabalham com receita recorrente, que é um principal modelo que nós trabalhamos, é a saída, o cliente deixa de pagar a assinatura. Não necessariamente ele deixou de utilizar o seu produto. No caso, a gente vende licença também, então ele pode continuar usando o produto normalmente, mas ele não está mais pagando a assinatura de suporte, ou seja, lá o que for. Então a gente considera um churn quando o cliente simplesmente para de pagar a mensalidade. Nós criamos um comitê anti-churn que a gente tem diversos sensores lá, alguns são sensores tecnológicos, outros são sensores pura e simplesmente humanos. Sensibilidade do ser humano é o seguinte: vou ouvir uma conversa lá assim, sensado, joga lá para o time responsável para fazer uma ligação para o cliente para entender o que é isso. E a gente tem lá, bom, acho que tinha, nunca mais vi, mas a gente tinha nas televisões, a gente tem algumas televisões espalhadas no escritório, nos setores, e informativos, dashboards de setores, seja lá o que for, mas a gente tinha lá os clientes com risco de churn. E tem, logo na entrada tem uma televisão lá no comercial, e às vezes entrava cliente com risco de churn e via lá o troço vermelho, assim, opa, não, vou ter que mudar um pouco esse formato. Dado a importância que a gente dá para o tema, nós criamos um comitê que o Chico sabe que me salva esses dias, e daí? Então se reunindo, eu vejo a agenda recorrente, toda segunda-feira é 5h30, mas faz tempo que eu não vejo o pessoal se reunindo. Então assim, opa, o que está acontecendo? Porque não tem mais isso, então a gente não precisa se preocupar, mas isso é extremamente importante. Porque aqui a gente vai definir medidas para a empresa toda, comunicando o seguinte: o cliente ele está com risco de sair da nossa classe. E aí, desenvolvimento, vem cá, o que a gente precisa fazer? Comercial, vem cá, o que a gente precisa fazer? Suporte, vem cá, o que a gente precisa fazer? Exemplo simples,
se um cliente está com risco de churn, mas ele tem lá um contrato de suporte básico, por exemplo, automaticamente a nossa fila de chamados lá, ele já coloca ele como um atendimento VIP. Pronto, acabou, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, já que a gente não conseguiu antecipar essa movimentação dele, a gente precisa pelo menos tentar fazer um processo de recuperação, de entendimento e tornar ele que a gente considera um cliente recuperado. E a gente tem fases lá no nosso processo onde, quando ele apresenta uma capacidade de churn, a gente entra em contato, faz o entendimento, etc. E a gente move ele para um período de avaliação, onde a gente tem um contato menos frequente, mas continua conversando com ele e consideramos ele resgatado depois de 6 meses. Então a gente criou o processo, vou mostrar aqui, vocês não vão conseguir ver nada, mas enfim, a gente criou um macro processo para entender como que isso deveria correr lá dentro. Né? E aqui a gente também, já que a gente não ligava para a nossa base para ver como é que estavam as coisas, a gente começou a estabelecer meta para conversar com a base mais representativa todo trimestre. Então a gente precisa ligar, precisa percorrer a base, precisa conversar, precisa entender. Né? Não tem problema nenhum com relação a isso, muito pelo contrário. Tem problema não fazer. Né? Pode gerar muito problema se a gente não fizer isso. E hoje a gente faz com bastante frequência. Aqui, me desculpem, depois eu compartilho a apresentação, vocês vão conseguir visualizar, mas isso aqui é o nosso... Isso foi a construção do fluxo que transformou a construção do processo dentro do Pipefy e depois foi migrado para o Fluxo. Isso aqui foi o entendimento, aqui estão todas as áreas, aqui estão os responsáveis e aqui são fases, são etapas dentro do nosso processo. Tá? Mas infelizmente não dá para mexer muito aqui. Isso aqui é algumas telinhas que eu tirei do PDF. Esse aqui é o mapa de sucesso do cliente, que vocês observam que ele tem uma trilha, né? Ele entra no comercial, financeiro, vai para a parte de sucesso, tem a parte de ativação, tem a parte de onboarding, que é quando ele tem o produto instalado, está rodando e vai para o pós-venda. Então a gente faz todo um treinamento de como que ele vai acessar nosso time, como que ele vai acessar nosso plantão e por aí vai. Qual é o grande objetivo aqui? Transparência. A gente precisa entender aonde que ele está, aonde que ele vai chegar, como que ele nos acessa, por aí vai. E aí a gente transformou aqui o Eduardo, né? Então cada área, ou basicamente todas as áreas aqui tem seu rostinho lá, tem a pessoa de contato, tudo quanto é comunicação que a gente faz, por mais que seja automatizada, em mala, etc., sempre está assinado por uma pessoa, porque a gente precisa criar esse vínculo. Bom, ainda no quarto ciclo, desenvolvemos uma newsletter com destaques importantes do mês, dicas, vídeos e uma série de coisas. É impressionante como a gente não se comunicava com o nosso cliente. E é impressionante a incapacidade que a gente tinha de gerar, de se comunicar com os nossos clientes, seja por telefone, seja online, enfim, a gente simplesmente não se comunicava. E aí a gente começou a entender que, como é que eu vou entender como está a situação se eu não falo com os nossos clientes, se eu não entrego materiais para eles? Então a gente desenvolveu uma newsletter, detalhe, tá? De novo, a gente está falando isso aqui que é 2 anos atrás. É isso? Então, talvez seja isso, tá? Parece meio que inadmissível, mas enfim, esse foi o nosso processo. Tá? Acho que nem 2 anos. Enfim, a gente recentemente começou a traduzir o changelog dos produtos e começar a explorar isso comercialmente. Foco no benefício do cliente. É incrível. Isso foi a última mala, faz um mês, eu acho que isso aconteceu. Que veio material para aprovação, aí veio um monte de questões técnicas, um PDF bonito pra caramba, cheio de tópicos, coisas assim, nem tão técnicas, mas enfim, eu olhei pro documento assim, caramba, quem vai ler isso aqui, cara? Nem eu tenho vontade de ler esse negócio. A gente precisa dar um formato diferente, né? E aí que eu falei para o Gustavo, pega os destaques, fala com o desenvolvimento, vê quais são os destaques, olha com os olhos do cliente. Como é que ele vai receber esse material? Como é que ele vai ler isso aí?
né? E a gente começou a ter as primeiras páginas de destaque focando em benefício. O que dentro daquele time de log, das características que foram alteradas no produto, etc. e tal, vão trazer benefícios para a maioria dos clientes, ou são os highlights lá. Né? A gente começou a fazer isso recentemente. A aplicação de NPS, essa pesquisa, na base a gente optou por segmentar por tempo de relacionamento. Isso a gente pegou no ano passado, o ano atrasado, não me recordo. A gente fez 3 pesquisas, nós fatiamos a base mais antiga, a intermediária e a mais nova, porque a gente entendeu que nós teríamos uma variação bastante significativa. Né? E de fato não foi tão significativo assim, mas agora a gente passa a rodar com a base unificada. Mas o NPS deu um termômetro extremamente interessante para a gente, principalmente nessa segmentação. A gente tinha algumas verdades que foram totalmente desconstruídas a partir do momento que a gente se deu conta que a gente precisa ouvir o nosso cliente. Não adianta a gente fazer as coisas achando. É muito fácil, né? Eu brinco com algumas pessoas lá dentro com relação à ideia. Não se apaixona pela tua ideia antes de falar com alguém. Né? Vai falar com alguém, vai validar a experiência do qual for, porque naturalmente a gente sempre tem as melhores ideias. Mesmo que a gente seja um maluco totalmente pessimista, que até as nossas ideias a gente acha uma merda. Né? Mas geralmente não é isso que acontece. Então a gente precisa ouvir. E os nossos clientes eles estão prontos para receber esse tipo de coisa. Enfim, o que a gente fez aqui? A gente fez uma série de ações, criamos uma série de ferramentas para tentar se aproximar mais do nosso cliente, para que ele tivesse mais material para poder consumir, para poder utilizar melhor os nossos produtos, etc. E tal. Mas, muito importante, a gente ainda estava focado em pós-venda. Isso aqui tudo era para melhorar o nosso pós-venda, para melhorar a eficiência do nosso time de suporte. E, claro, por consequência, melhorar a percepção do nosso cliente. Aqui a gente entra no quinto ciclo, que está entre parênteses lá o de verdade. A gente começa um processo de mudança da mentalidade do time de suporte. Né? Porque não adianta a gente querer estabelecer lá uma cultura de sucesso de cliente no nível de pessoas que não estão mais diretamente envolvidas com o teu cliente. Eu sei a importância disso aí, mas o meu tempo hoje de relacionamento com os clientes, etc. e tal, dentro do dia a dia, ele é bem menor do que uma pessoa que está lá no suporte, está conversando, etc. Então, essa pessoa precisa ter essa sensibilidade, essa pessoa precisa ser alterada. E aqui a gente precisa conectar um pouquinho mais com o propósito da Stack, o propósito das pessoas com o propósito da empresa. Tá? Só uma coisinha rápida, alguns aí de vocês provavelmente já leram o livro A Mentalidade do Fundador. Caso não tenham lido, é uma leitura bastante interessante, independente de ser dono de algum negócio ou não, mas é uma construção extremamente interessante. Eu vou ler isso aqui rapidinho. Tá? Nós criamos donos de restaurantes, não garçons. Se você é o dono e um restaurante abre do outro lado da rua, como você se sente? Como se o seu sustento estivesse ameaçado. É pessoal, porque o restaurante é o seu sonho. Mas se você é um garçom, você se sente no máximo indiferente. Muitas empresas, inadvertidamente, criam garçons. Nós trabalhamos incansavelmente para criar donos de restaurantes. Isso aqui é profundo, é uma reflexão profunda pra caramba e detalhe. Bonito pra caramba no texto. Difícil pra cacete de colocar em prática. Porque, primeiro, são pessoas diferentes, com momentos diferentes, com nível de educação diferente, etc. Conectar o propósito dessas pessoas com o propósito da empresa não é uma coisa tão fácil. É um processo de longo prazo. Mas isso precisa ser feito. Porque, de novo, essas pessoas são a empresa. São a empresa do cliente. O ponto de contato são essas pessoas que estão lá do suporte. Essas são as pessoas. Mas o nível 1 lá de suporte, geralmente o nível 1 de suporte é a pessoa que tem a remuneração menor. Mas em muitos casos são os times que mais têm contato com o cliente.
Claro, porque o nível de instrução dessa camada de time é um nível de instrução menor, que vai requerer lá uma quantidade de chamados geralmente mais simples, mas a remuneração é muito baseada no conhecimento, né? Não no nível de relacionamento que você tem. E detalhe, aí se coloca a definição de remuneração baseada no conhecimento, só que essas são as pessoas que vão ser a imagem da tua empresa para os clientes, né? E às vezes não são pessoas que sabem o que é propósito, não tem propósito, seja o que for. E aí? Fica complicado. É muito difícil essa construção, né? Mas a gente começou a olhar um pouquinho mais para isso. No planejamento estratégico do ano passado, para 2018, a gente colocou muita iniciativa associada a essa temática. A gente precisa conectar um pouco mais. O Eduardo comentou, deu um exemplo lá, não é simplesmente apertar um parafuso. E é isso que geralmente eu costumo tratar. O nosso time de suporte está olhando somente no nosso produto. Ele não pode olhar no nosso produto. Ele tem que olhar o problema do cliente. Exemplo simples e real. Uma vez eu vi uma situação de um cliente que estava precisando de um simples redirecionamento de porta. O que é um redirecionamento de porta, só para a gente nivelar? Ele precisava acessar através da internet, era um fornecedor alemão, ele precisava acessar através da internet uma máquina que ficava dentro da empresa para dar uma manutenção, porque a máquina estava parada. Uma máquina que custava 5 milhões de dólares. Beleza. Ele precisava de uma portinha, de uma configuração da nossa equipe para que ele pudesse lá na Alemanha fazer a configuração dessa máquina parada. Legal. O nosso suporte, o que é isso? É mais um redirecionamento de porta. O cliente não é mais um redirecionamento de porta. É uma máquina que tem um custo elevadíssimo parado que não está funcionando. E aí? Como que o nosso suporte, como é que o nosso time vai ser sensitivo para entender isso? Tem que ter muita habilidade. E não é habilidade técnica. Empatia, etc. para pegar essa, opa, legal, deixa eu te ajudar, que seja, qual é a criticidade disso, então, porque senão sempre vai ser mais do mesmo. Sempre mais chamados entrando, no mesmo tipo de coisa, não, a gente precisa entender isso dentro desse pouquinho mais. E aí vem a parte de extrapolar o setor de suporte, né, e avançar para todos os pontos de contato do cliente. O cliente entra em contato para, de repente, solicitar uma nota fiscal eletrônica que não recebeu, um boleto que não recebeu, seja lá o que for. Se ele não for bem atendido, vai encher o saco. Chega um momento que enche o saco, né? E não adianta ter um produto maravilhoso, suporte maravilhoso, se alguma área é deficiente. Uma hora ou outra, algum ponto pode voltar de uma forma bastante negativa. Bom, aqui, né, básico, a gente precisa estar sempre preocupado se o produto ou o serviço realmente está agregando valor, porque se não estiver agregando valor, a chance de sair é muito simples, né? E a gente começou a criar alguns elementos para poder monitorar um pouquinho mais isso. Primeiro, reuniões trimestrais de sucesso. A cada trimestre, a gente pega lá um grupo de clientes, infelizmente não dá para fazer isso com todos, mas a gente pega um grupo de clientes e vai conversar com eles de como é que está a utilização dos produtos, o que dá para fazer melhor, quais são os projetos, etc. A gente precisa entender se realmente o nosso produto está tendo sucesso. E detalhe, sucesso aí basicamente a gente faz duas leituras, né? Ou a gente ajuda ele a ganhar dinheiro, ou a gente ajuda ele a não perder dinheiro. Né? Basicamente é isso. Sendo matemático, é isso aí. A gente trabalha com segurança da informação. Né? Tem como a gente fazer com que ele ganhe mais dinheiro com os nossos produtos? Olha, até tem. Né? A gente trabalha forte num pilar de produtividade e disponibilidade. Sim, ele consegue com os nossos produtos até ganhar mais. Mas o que mais perde? É a parte de segurança de fato. Né? É a possibilidade de ele não perder. Isso, tanto impacto financeiro, perda financeira, quanto perda de
de imagem, etc., que muitas vezes em casos de incidentes de segurança é muito maior e custa a própria cabeça da empresa. Depois a gente começou a fazer gratuitamente alguns reportes de segurança individuais com sugestões de melhoria. O que a gente pensou? Cara, a gente precisa começar a fazer algumas coisas que a gente sabe que a nossa concorrência não faz. Não faz por quê? Porque a gente está falando de concorrentes multinacionais, né, são muito grandes, o mercado brasileiro, embora seja grande, mas no nosso público-alvo eles não espetam muito. Então, ok, a gente precisa começar a trabalhar coisas que são fora do produto, que a gente consegue ser muito mais competitivo, né? Consegue entregar maior diferencial. E aqui os clientes começaram a receber um e-mail dizendo o seguinte: olha, em anexo, a gente analisou o teu ambiente, uma iniciativa nova aqui dentro, assim, sensado. Em anexo tem um PDF, uma série de sugestões para que você crie maior conformidade no seu ambiente, etc. Isso foi um baita de um sucesso. Tinha gente que não sabia que estava exposto de tal forma, tinha gente que não sabia que era recomendado ativar tal coisa. Então tem sido muito interessante trabalhar nessa perspectiva. Detalhe, a grande maioria devolve com um ar de surpresa. Assim, pô, que legal esse negócio aí que vocês estão fazendo. O que isso significa? Que muito provavelmente nenhum outro fornecedor faz isso com eles, né? E aí a gente ganha pontos bastante positivos. Detalhe, sucesso do cliente ou de cliente, né? Se a gente consegue entregar sucesso para ele, automaticamente nós temos sucesso também. E aqui a gente começou a desenvolver o índice de segurança do produto. Isso não está pronto ainda, mas basicamente o que isso quer dizer é o seguinte: nós teremos muito em breve um númerozinho lá no nosso produto que vai dizer o quão seguro diante das tuas configurações você está e quanto que você pode chegar e o que você deve configurar para chegar lá. Quais são os recursos do produto que você tem que ativar para chegar lá. Então isso vai estar em cada produto. Depois, a ideia mais para frente é que a gente consiga fazer isso comparado com todos os clientes, né? Então, ok, a gente tem uma análise individual, mas temos uma análise global também. Então você está em 6 pontos de 10, só que a média de todos os nossos clientes é 7, por exemplo. Você está um ponto abaixo da média. Então você consegue escalar isso, pode solicitar a ajuda do nosso suporte, por aí vai. E outro ponto é uma ferramenta de teste de maturidade de segurança, que deve sair nas próximas semanas, que basicamente você vai lá, acessa o endereço, responde lá uma série de questionamentos, etc., que vai definir ao final, vai te entregar um PDF, para que você consiga ter um resultado de como está a maturidade do seu ambiente. Isso pode ser cliente ou pode ser mercado. O objetivo aqui também é capturar novas oportunidades, né? Bom, aqui a gente começa a ter alguns desafios, né, de acompanhar e sugerir melhorias para o cliente não comunicativo. O que é o cliente não comunicativo? É aquele cliente silencioso, né? É aquele cliente que você não consegue acessar. E nós temos um problema ou um desafio que as nossas soluções elas não são em nuvem, com raras exceções. Nossa principal solução é uma solução de segurança de perímetro, ela roda instalada lá no cliente, né? E aí você precisa ter mecanismos diferentes de fazer a captura de como que está a utilização daquele produto, do que dá mais problema, do uso de água, etc., para poder começar a gerar uma série de conhecimentos. Qual é o nosso desafio aqui? Isso já foi desenvolvido e está rodando, é que a gente consiga extrair informações de utilização dos nossos produtos para que a gente identifique, primeiro, melhorias para o nosso cliente, que a gente consiga abordar o cliente com relação a isso, mas principalmente para a gente começar lá na frente a trabalhar um pouquinho com predição. E basicamente dizer o seguinte: opa,
todos os clientes que deixaram de conectar no produto, deixaram de utilizar tal módulo, assim, pensado, eles saíram da base depois de um mês, por exemplo. Então, quando a gente detecta esse comportamento lá no início, a gente tem tempo para poder agir com relação a isso. Mas o grande objetivo aqui é que o cliente não cancele, né? E o segundo grande objetivo, sem sombra de dúvidas, é que a gente consiga fazer com que ele utilize mais os nossos produtos. Isso é um desafio gigantesco, porque geralmente ele vem com uma dor, ou 2, 3 dores, que são resolvidas rapidamente, são sanadas durante a fase de implantação, só que o produto te permite resolver 15 dores. Isso é um baita de um problema. A gente tem que fazer ao longo do tempo que esse cara utilize os 15 recursos e não fique utilizando somente os 3. Bom, o último ciclo é um ciclo que a gente está amadurecendo e etc., que o Eduardo pontuou também, que é muito orientado a gerar novos negócios, né, dentro da base. A parte do sucesso de clientes, olhando um pouquinho mais como que ela pode gerar novos contratos e por aí vai. Então, aqui a gente aposta muito no suporte, né? O suporte ele precisa ter sensibilidade para poder identificar novas oportunidades. Assim como ele tem que ter sensibilidade para identificar potenciais problemas, ele tem que estar lá com um ouvido extremamente sensível, assim, de opa, se eu utilizo somente o produto lá, legal, de repente vale a pena, você tem, por alguma reclamação que ele fez, você tem uma aderência com o produto B. Fez alguma reclamação que de repente não está utilizando um determinado recurso no produto, mas você sabe que tem aquele recurso, ok, o suporte deve endereçar esse tipo de coisa. Então é um ponto de contato que está lá o tempo todo falando com o cliente, a gente precisa inserir um pouquinho desse tipo de inteligência no comercial. Aí é uma visão particular, tá? Eu não acredito que o foco tem que ser venda. Não acho. Eu acho que isso tem que ser uma consequência. A gente tem que colocar e vestir a camisa que a gente quer que o cliente tenha sucesso. Né? E sucesso é utilizar mais o nosso produto ou fazer com que ele tenha, com que ele consiga, através de outros produtos ou serviços, ter mais resultados, seja lá o que for. Aí sim, aí encaminha lá para o setor responsável. Agora, essa história do suporte, né, como tem lá, você gostaria de fast food, essas coisas tem aos montes, nada mais é do que um upsell ou, em alguns casos, um cross-sell. Você gostaria de adicionar cheddar, sei lá o que, por mais R$3 na sua batata, ou seja, lá o que for, com uma batata? Cara, isso é chato. Isso é muito chato. São estratégias para aumentar a receita, o ticket de uma venda, etc. Vale e tal. Mas, pô, colocar um suporte lá que está resolvendo um problema complexo, seja lá o que for, e de repente você vai lá e enfia uma pergunta do cara, se ele não gostaria de receber tal coisa, se ele não gostaria de analisar isso, aquilo, pô, no mínimo você vai estar fazendo um trabalho fantástico para a concorrência. Né? O cara que faz isso no suporte tem que ser mandado embora e ser recomendado para o concorrente, porque não faz sentido esse tipo de postura. Então tem que tomar cuidado, porque senão perde o tom. O foco não pode ser a venda, né? Tem que identificar oportunidades reais. E aí repassa o setor responsável, que vai ter que ter a habilidade de colocar isso no cliente no momento que seja confortável. E não ficar naquela coisinha chata de ter que empurrar um novo produto. O Eduardo falou sobre isso, né? É sempre mais fácil a gente trabalhar vendendo na base, né? E claramente os clientes que são satisfeitos, eles compram mais, eles recomendam e por aí vai. O que a gente tem de alguns resultados aí? Esse é o último slide. O que nós temos de resultado nessa experiência? O que eu queria deixar claro para vocês, e eu acho que isso é extremamente importante,
é que a gente está falando de basicamente 3 anos. Tá? Essa construção ali dos últimos ciclos, quando a gente sai do quarto ciclo para frente, que é a central de serviço, a parte de sucesso de clientes, e agora o olhar de sucesso de clientes direcionando para a parte de receita, a gente está falando de 3 anos. De um aprendizado que não foi forçado, baseado em dor, mas em algo que a gente percebeu que a gente precisava se antecipar. O nosso nível de reclamação ele não é alto, a gente tem 0,4% dos chamados que são mal avaliados, 0,4% dos chamados, é uma coisa bem assim, incrível, digamos assim, é realmente muito pouco, só que a gente gosta de se antecipar. Eu não quero que isso aqui venha 5, 10%, que a gente consiga tomar uma atitude. Até a gente voltar a isso, a gente perde muito cliente e a gente tem um desgaste interno gigantesco. A gente precisa tentar trabalhar o mais leve possível. Essa é uma premissa que a gente tem lá dentro também, embora, claro, em muitas situações no setor de suporte a gente sabe que o bicho pega. A gente tem, em 2017, tivemos mais ou menos 10% da nossa receita foi originada da nossa base. Tá? Isso é extremamente legal. A gente tem uma meta de 2018 de aumentar isso para 15%. O nosso NPS está em nível de excelência, que é aquele acima de 75. Então isso é muito bom. Nós temos um churn negativo na maioria dos meses, então o churn, de novo, é um cliente que deixa de pagar. E o que significa um churn negativo? Significa que aqueles clientes que passaram por um processo de upsell ou cross-sell no mês pagam aquela receita que você perdeu do cliente que deixou de pagar. Tá? Isso é churn negativo. A gente teve um churn menor do que 7% em 2017, no ano, né? E a gente colocou uma meta bem interessante para 2018, que é trabalhar com 3,5%, exatamente a metade. E aqui 0,4% de PD, porque na maioria dos negócios ele começa por ali e a gente está num processo de entendimento, criamos uma série de ferramentas. A gente mudou muito a perspectiva da empresa de ouvir o cliente quando ele estava já insatisfeito, seja lá o que for, e começar a abordar esses caras e simplesmente dizer o seguinte: cara, a gente não acerta o tempo todo. A gente trabalha para tentar acertar o tempo todo, mas a gente não consegue fazer isso. Então a gente precisa ter esse relacionamento e temos conseguido fazer isso com os nossos clientes. Essa abertura que se tem, essa plataforma que se tem, para o cliente entender que existe uma área que está olhando para ele dentro do próprio negócio, é extremamente importante. E a gente consegue alguns resultados bastante significativos. Obviamente, a OSTEC é uma empresa da área de tecnologia, só que esses conceitos aqui são plugáveis em qualquer tipo de negócio. Alguns claramente não são aplicáveis, né? Mas outros são facilmente aplicáveis, adaptáveis, ou seja, não for. Então, a mensagem é só, de repente, começa sim o movimento de CS para a parte de um pós-venda 2.0, mas não deixe de olhar as outras áreas e os outros pontos de contato. Isso é bastante fundamental. Tá? Esse é um pouquinho da nossa experiência que vem sendo construída ao longo desses poucos anos, e aqui são alguns resultados que a gente teve. Está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar o link para todo mundo. A gente compartilha a apresentação, as apresentações também. Fique à vontade. Se tiverem alguma. Meu e-mail, meu telefone, não sei se dá para ver ali, mas enfim, não sei se vocês têm alguma pergunta que eu possa responder. Se não tiverem, a gente vai para o cofre, tem um cofrezinho ali esperando. Nenhuma pergunta? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Não quero nada. Exatamente. Mas beleza, pessoal. Obrigado para vocês. Vamos